Aleluia. Vamos dar um brado de júbilo e aplaudir o Senhor bem forte nesse lugar. Bem forte, aplauda glorificando, aplauda dizendo glória. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito de Deus. Aleluia. Só quero a Ti, Jesus, só quero a Ti, nada mais. Amém. Boa noite, Central. Mas meu Deus do céu, vamos melhorar. Boa noite, Central. Agora tá bonito demais. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. E você diz amém. Só se você puder e quiser, eu insisto que você queira, antes de sentar, diga para o maior número de pessoas aí perto de você, fala assim: olha, deseja a presença dele e nada mais. Nada mais, deseje mesmo, queira. Diga aí para 2, 3, 4 pessoas. E aí você pode sentar, tá bom? Deixa eu conversar com você. Eu tenho algumas coisas para falar com você aqui. Antes de entrar na palavra, né, na mensagem dessa noite, eu preciso falar algumas coisas com você. Primeiro eu quero fazer um pedido para você, um pedido de oração. Eu já falei pela manhã. Tem um casal que eu tenho muita gratidão a esse casal. Porque quando nós começamos aqui a nossa igreja, plantamos essa igreja mais de 20 anos atrás, eles foram meus parceiros, amigos, foram membros assim, foram braços direito meu assim, de uma maneira extraordinária. Falei isso aqui domingo passado, oramos por ele, mas eu quero fazer um pedido assim: ore pela vida da Claudete, por favor. Claudete, esposa do Paulo, eles são esse casal tão precioso, eles serviram aqui conosco no começo dessa igreja. Não é? Foram uma bênção, assim, amigos mais chegados que irmão mesmo, sabe? E ela está assim, num processo aí, mas nós estamos crendo num milagre tremendo na vida dela, em nome de Jesus. Deus vai levantar ela, tenho orado, tenho crido, tenho declarado. Fomos lá semana retrasada, oramos com ela, né? Tivemos um tempo ali de ministração, sabe? Até fui saudosista, a menina dela era praticamente pequenininha quando nós começamos, né? Hoje é uma moçona casada com 2 crianças, né? E ela assim com lágrimas: pastor, foi lá, pegou o violão, falou: não, vamos cantar, queria que você tocasse e cantasse. Eu falei: nossa, nem sei tocar mais direito, isso é coisa que quando nós começamos lá atrás eu tocava, eu cantava, mas faz muito tempo, né? Mas aí a gente teve um tempo de adoração, oramos, e aí a pastora recebeu a notícia que ela estava melhorando, que ela já se alimentou, não é? Assim, é só um milagre. A patologia, né, o caso dela é assim, raríssimo, né? Uma doença autoimune lá, eu não lembro o nome assim específico agora, né? Mas é assim, uma doença de uma forma degenerativa. Então assim, um caso assim que só um milagre de Deus, mas nós somos o povo que cremos no milagre. Nós somos o povo que cremos no milagre. Aleluia, somos o povo de Deus que crê, que declara. Então, em nome de Jesus, ore pela Claudete. Se fosse você aí, eu colocaria até o nome, anotaria: que nome é esse? Claudete, você não esquece mais. Claudete, ora pela Claudete, tá bom? Deus, Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Senhor, é a tua palavra, Senhor. E nós queremos que a tua palavra agora, Senhor, ela fale conosco, fale na nossa mente, mas fale também no nosso coração. Meu Deus, não deixa ninguém, Senhor, nenhum de nós sair daqui do mesmo jeito que a gente chegou. Não deixa a gente ir embora daqui, Senhor, sem, ó Deus, receber o entendimento, sem receber a direção, sem receber a revelação da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, Pai. Eu me levanto no poder e na autoridade do nome de Jesus para repreender o ladrão da palavra. Eu ordeno que em nome de Jesus, ó Pai, toda mente, todo pensamento, ó Deus, todo sentimento esteja agora preso, cativo na presença do Senhor. Deus, fala com a gente mesmo, ministra-nos, ó Pai, ensina-nos os teus caminhos, e nós vamos andar na tua luz, em o nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos para teu louvor, para a tua glória, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você concorda e crê? Diga. Então declara comigo assim, diga: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Diga: eu sou tudo aquilo. Diz com entusiasmo, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo
que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga, a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é viva. Diga, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Diga, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e eu vou andar na tua luz. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu medito na palavra do Senhor, de dia e de noite, por isso eu sou abençoado. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então pegue o santo livro aí comigo agora. Você vai abrir na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Falei domingo passado, eu entrei nesse texto aqui, falei para vocês, é uma introdução que nós iniciamos domingo passado, a partir desse tema, né? Há poder no sangue de Jesus. Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Quem aqui é daqueles vamos dizer assim, da velha guarda, que fala assim, sangue de Jesus tem poder? Quem faz isso aí? Quem fala? Ô glória, isso mesmo, irmão, sangue de Jesus tem poder. Está esquisito o negócio, você vê um trem assim, está meio desajeitado, está meio assim, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Tem que ser crentão nessa hora, irmão. O sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo, viu? Tem que declarar. Já vou mostrar para você o que diz lá em Apocalipse, né? Que fala assim, eles venceram foi pelo sangue de Jesus. A gente vence é pelo sangue do Cordeiro, né? Mas aqui em 1 Pedro, capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 18 e 19, olha o que diz o texto sagrado aí, olha o que diz o texto da versão da minha Bíblia, a nova versão internacional, nova versão NVI, né? Então assim, vai estar aí nas telas aí, preste atenção, a nossa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua... Ó que expressão forte isso aqui, irmão, né? Pedro não estava brincando não, hein? Estava com a gota serena atacada, hein? Olha aqui, que vocês foram redimidos, melhor dizendo, redimidos da sua maneira vazia de viver. Olha que coisa, não foi por coisas perecíveis, outras versões diz corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Uma velha vida, uma vida sem propósito, uma vida fora dos planos de Deus. E ele está falando assim, não foi ouro e prata que redimiu você não, que trouxe você de volta, que comprou você, pelo contrário, ele falou assim, que foi transmitido por seus antepassados, mas vocês estão lendo aí? Mas pelo... vou ver nessa tradução aqui que eu gosto dessa parte aqui, mas pelo precioso sangue de Jesus, aleluia, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de nós, em favor de vocês, em meu favor, em teu favor. Diga glória a Deus por isso. Ô meu irmão, a gente ouve uma notícia dessa aqui, Deus fez tudo isso por mim e por você, em nosso favor, para o nosso bem, para nos ajudar. E você não vai dizer um glória a Deus? Você não vai dizer assim, uau, louvado seja o nome do Senhor, como Deus é bom, Deus se importa comigo, e se importa mesmo, se importa. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção, com essa certeza de que Deus, Ele se importa com você, Ele te ama, e te ama tanto, como diz as Escrituras. Você lembra? João capítulo 3, verso 16, Ele te amou tanto, 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 que Ele entregou o melhor dEle para você. Ele deu o seu único filho, Jesus, o seu único filho, para morrer no seu lugar naquela cruz, para derramar o sangue dele, para te comprar de volta para ele, para resgatar você. Esse era o preço. Sabe, irmão, você já deve ter visto aqueles sequestradores, né? Vão lá, pega a pessoa, leva para o cativeiro, e aí eles fazem o quê? Eles fazem uma ligação, eles entram em contato, ou um bilhete, de alguma forma, e eles pedem o quê? Eles pedem o quê? Um resgate. Geralmente é o quê? Muito dinheiro. Você leu comigo aqui? Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês leram o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que você, que eu, que nós somos tão preciosos para o nosso Deus, somos tão amados pelo nosso Deus, tão importantes para o nosso Deus, que não foi coisas perecíveis. Olha o que ele fala, não foi qualquer coisa não. E aí qualquer coisa, você leu ali?
não foi ouro, não foi prata. Irmão, presta atenção. Quem aqui sabe que, hoje não, né? Mudou aí o contexto econômico do mundo. Não vou ficar dando aula de economia, né? Eu sei um pouquinho, porque eu me interesso, leio, tento entender. Sempre quis entender como funcionam as coisas. Sabe, porque não fazia sentido na minha mente. Eu falei, deixa eu descobrir como funciona esse trem, né? Eu não sei se você sabe, antigamente, né, isso mudou nos anos para cá, mas antigamente, todo o dinheiro do mundo, ele tinha que ter um lastro, é chamado de lastro, né? Que era um depósito em ouro. Você sabia disso? Existia um depósito em ouro. Então assim, emitia-se lá cédulas, dinheiro, né? Dinheiro, papel, moeda, dinheiro. O que é isso aí? Qual o valor disso aí? Não é? Então assim, esse dinheiro que era emitido, ele tinha que ter um lastro. Qual que é o lastro dele? Era o ouro que estava depositado. Não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, havia assim, é um tesouro incalculável. Havia um lugar chamado Fort Knox. Quem já ouviu falar? E lá no Fort Knox, querido, né? Paredes assim, espessas, paredes assim porque é um cofre. E aí fica no meio ainda de um batalhão lá daquele exército mais poderoso dos Estados Unidos, né? E lá dentro, nesse forte, né? Totalmente protegido, paredes espessas, portas que nenhuma bomba consegue destruir aquelas portas, derrubar aquelas portas, porque lá dentro, sabe o que tem lá? Que nem dizia antigamente em algum lugar, falava assim, muito ouro, muito ouro. É muito ouro, irmão. Por quê? Porque se havia circulando $1 trilhão, só estou usando de exemplo, porque tem muito mais, né? Circulando no mundo, $1 trilhão, tinha que ter um depósito em ouro. Em ouro, era assim que funcionava. Isso mudou, tá? Hoje a coisa virou, um outro modelo, né? Mas o modelo era esse. Havia um depósito em ouro. O ouro estava depositado lá. Tinha ouro lá, porque o lastro, né, para esse dinheiro era o ouro. Era o ouro. Olha isso. Protegido aquele forte. E aí Jesus, a palavra de Deus vem para mim e para você e está dizendo, sabe o quê? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o ouro do mundo poderia pagar pela minha vida e pela sua vida. O preço pelo meu resgate, o preço pelo seu resgate, custou muito caro, meu irmão. Custou muito caro. Você entende isso? Que Jesus precisou derramar o sangue dele por mim e por você naquela cruz? O sangue, olha aqui, o sangue do justo, sendo derramado pelos injustos. A Bíblia diz que não há um justo, Romanos capítulo 3, verso 9, não há um justo nenhum sequer. E aí diz assim, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Aí Deus faz o quê? Por me amar, por amar você, Ele entrega o Filho dEle para morrer, como a palavra agora no momento fé e finanças aqui, né? Tão claro, o Cordeiro substituto, está lá, o Abraão, que vai lá sacrificar o próprio filho, está com o cutelo, o menino está sobre o altar, e aí o Senhor diz, não Abraão, o filho primogênito de Abraão, o único filho, não é? Deus fala, não toca no menino, não toca. E o que Deus fez? O Senhor proveu, o próprio Deus proveu, apareceu lá um cordeiro, estava lá preso na galhada e tal, e esse cordeiro substituiu. Teve sacrifício, sim ou não? Sim ou não, meu povo? Teve sacrifício. Mas quem foi sacrificado? O cordeiro. Vocês lembram que quando Jesus vem, e ele vai até o seu primo João Batista, estava lá no Rio Jordão batizando. Vocês lembram que quando João vê Jesus ali, né, naquela região ali, onde era o Rio Jordão, diz que quando João vê de longe, Jesus chegando, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como que ele ia tirar o pecado do mundo? Semana passada eu falei, se você não estava aqui, se você não ouviu, assista a mensagem, está lá no nosso canal do YouTube, já aproveita e segue a gente lá. Segue não, se inscreve no canal. Então, sabe, para você ouvir essa mensagem, porque lá eu expliquei todo o contexto da velha aliança. Hoje eu vou falar novamente, vou pegar aqui com vocês a carta aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos destrinchar esse negócio, mas é interessante porque sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão de pecados, o sangue precisava ser derramado, e tudo que acontecia na velha aliança, nós vamos ver ali em Hebreus capítulo 9, era sombras e figuras, não é? Eram cerimônias, cerimoniais, eram rituais que apontavam, mas não era.
Não era. Eles apontavam para algo futuro. Eles apontavam para o que ia acontecer, não é? Então assim, foi preciso que Jesus pagasse o preço por mim e por você. E a palavra está dizendo que o sangue dele foi o precioso, diga comigo, precioso sangue. Olha que coisa linda, irmãos. Precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, que foi conhecido antes da criação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em favor de nós. É em teu favor, é em meu favor, é em nosso favor. Amém, povo de Deus? Foi pelo sangue de Jesus. Diga, foi pelo sangue de Jesus. Diga, não foi nem ouro, nem prata. Diga, custou muito mais caro. Diga, custou muito mais caro. Foi o precioso sangue de Jesus. Agora pega Hebreus capítulo 9. Eu vou fazer uma leitura extensa com você, porque é todo um capítulo, é a partir do verso 1, e são 28 versículos, só que é para a gente entender, senão você não vai entender todo o contexto. Conforme a gente for lendo, você vai falar, nossa, como faz sentido esse negócio? Como isso aí explica, esclarece? Vai lá, pega aí, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 9, a partir do 1º verso. A versão é a Nova Versão Internacional. Olha lá, diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia. Ora, a primeira aliança, que é a velha, é a aliança do Sinai, que é aquela quando Deus deu a lei, olha lá. A primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Joia? Um santuário terreno. Vocês sabem que existia um santuário terreno? Primeiro era um tabernáculo móvel, que Deus deu para o povo, Deus orientou o povo de como eles deveriam fazer. Tudo aquilo tinha um significado, tinha um simbolismo. Já vai explicando aqui, parte por parte, né? Eu até falei de manhã, vou repetir aqui. Quando fiz seminário, eu tinha uma matéria que era chamada Estudo dos Tabernáculos. Todo o tempo estudando esse negócio. E falar para vocês, pensa, irmão, tem coisa para aprender. Tem coisa, você se dedica, se debruça sobre esse tema, que é o estudo dos tabernáculos, os significados, né? Vocês vão ver aqui, cada peça daquela tinha um significado, tinha um porquê. Já vamos falar, o texto ele é explicativo, ele vai mostrar isso para nós, não é? Então existia um santuário terreno. Quem lembra o templo diga comigo, Salomão? Lembra? Davi falou, eu quero construir um templo para Deus. Aí Deus falou, você não vai construir, você não vai ser seu filho. E daí Salomão construiu aquele suntuoso templo, um templo enorme, gigante, né? Até hoje está lá as ruínas, né? Está lá as ruínas. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Jesus, ele foi destruído. Tá? Só que esse templo ele vai ser reerguido, tá bom? Vai ser reerguido novamente, né? Mas existe todo um contexto escatológico, não vou entrar nisso aí, senão eu fujo daquilo que eu quero falar com vocês. Mas esse templo, na verdade, ele está bem pertinho de ser reconstruído. Tem aí algumas questões que estão sendo alinhadas lá, mas vai ser reconstruído. Para você ter uma ideia, os utensílios do templo já estão prontos, né? Eu vou estar lá agora em outubro, agora daqui uns dias, estou indo para lá, e quando você chega lá, uma das primeiras coisas, quando você desce no aeroporto da Cidade Nova, que daí Tel Aviv, né? A capital econômica, a capital do governo, né? Mas a cidade velha, que é Jerusalém, está ali do ladinho. Então, uma das primeiras coisas que você dá de cara, sabe o que é? Vai falar aqui agora. É um candelabro de ouro puro, maciço, gigante, irmãos. Um candelabro. Candelabro, se quem sabe, aquele é o menorá. Para eles é o menorá. Não tem nenhum aqui não, né? Acho que não. Tem 7 hastes assim. 7 hastes. Coisa mais linda do mundo. Já está pronto lá, irmão. Mas por que está pronto? Porque eles têm esse interesse, eles querem reconstruir. Eles trabalham para que o templo seja reconstruído. E eles vão reconstruir. Isso está dentro de um contexto escatológico, não é o que eu quero falar, mas estamos precisando falar de escatologia, porque Jesus está para voltar, irmão. Jesus está para vir buscar o seu povo, está para vir buscar a sua igreja, e tem um assunto que a gente precisa entender, é escatologia. A gente precisa entender, escatologia, só esclarecendo, é o estudo das últimas coisas, as profecias, os seus cumprimentos, não é? Então a gente precisa entender, mas uma coisa é ponto pacífico, né? Embora é um assunto assim, terreno escorregadio, né? Escatologia,
Eu gosto demais, mas com o tempo foi passando, eu era assim muito briguento, eu gostava, sabe, estudava e daí eu gostava de ficar discutindo esses assuntos. Aí o tempo foi passando, você vai ficando mais maduro, irmão, aí eu parei de ter tanta convicção, eu passei a ter tanta dúvida sobre, porque assim, existem muitas linhas, né, de pensamento sobre esse assunto, né, mas um ponto pacífico em todas elas: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus vai vir buscar o seu povo. Esse é ponto pacífico. Agora tem detalhes ali que divergem uma linha da outra linha, tá bom? Mas então existia um santuário terreno. Olha lá, verso 2: foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo. Vou explicar para vocês, tá? Chamado lugar santo. Estava o quê? Ó o candelabro aparecendo aí, o menorá, né? O menorá, o candelabro, a mesa, que tinha sobre a mesa os pães da proposição. Aqui fala os pães da presença, é a mesma coisa, os pães da presença. E por trás do segundo véu, havia um véu espesso, né? bem largo assim, uma cortina bem espessa, né? Que não entrava luz nenhuma do lado de fora para dentro. Havia um véu e a parte chamada lugar santíssimo. Vou explicar aqui, presta atenção. Pensa comigo, imagina aqui, daqui para cá, lugar santo. Então tinha o candelabro, tinha a mesa com os pães da presença. Esses pães, eles eram trocados constantemente, tinha que estar pão fresco, não podia ter pão velho não, tá? E o candelabro, ele ficava aceso. Eram como lâmpadas, lógico que não existia energia elétrica, né? Mas ele era alimentado por azeite. Era colocado o azeite era o combustível lá, e era colocado nesse candelabro, e tinha que ficar, não podia se apagar. Era tarefa do sacerdote, já vai explicar aqui. Todo dia eles estavam fazendo isso aí. Só que aqui, tinha uma cortina bem espessa, e aqui dentro, aqui não podia estar entrando não. Vai explicar aqui, vamos pegar o texto aí, porque senão eu me adianto. Já de manhã eu contei tudo, aí na hora que eu fui ler o texto, aí o texto explicava, então não vou ficar adiantando o negócio não. Olha lá, havia então esse lugar santíssimo, onde se encontrava, presta atenção, o que tinha dentro desse lugar santíssimo? Tinha lá o altar de ouro para o incenso, tinha um altar muito lindo, tem até representações, tá? Esse também está pronto, Israel já recriou ele, e ele já tem todo de ouro, a coisa mais linda do mundo, tá bom? Se eles querem ou não querem reconstruir o templo, né? Então assim, o altar de ouro, ali era colocado o incenso, né? O incenso, ele era colocado por quê? Porque ali subia uma fumaça. Essa fumaça, ela representava as orações dos santos, né? Que elas iam para a presença de Deus, adoração, esse cheiro que subia, um incenso, um cheiro agradável às narinas de Deus. Olha lá, e tinha a Arca da Aliança. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança? Né? O Indiana Jones foi atrás da Arca da Aliança. Né? Vocês sabem quem é o Indiana Jones, pelo menos, irmãos? Deixa só para eu ter ideia aqui, quem tem menos de 40, né? Quem não sabe o que é o Indiana Jones aqui? Você nunca ouviu falar no Indiana Jones? Meu Deus do céu! É épico, filme do Indiana Jones. Irmãos, então a Arca da Aliança, que era a Arca da Aliança? Era uma caixa, aqui vai falar, pega o texto aí, para eu não ficar saindo fora. Ele era uma caixa toda revestida de ouro. Olha lá, a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro, ouro puro, irmão. Era uma caixa que ela era totalmente revestida de ouro puro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná. Quem sabe aqui o que é o maná? Que é aquela comida que caía durante 40 anos. O povo no deserto era alimentado pelo próprio Deus. Todo dia Deus mandava o que era o maná? O maná era um alimento. Era um alimento. Eles tinham que colher o maná. Eles acordavam pela manhã. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair colhendo o maná. Vou dar uma palavra profética aqui, não falei para de manhã não, mas vou falar para você. Meu irmão, Deus tem um maná para você. Levante cedo, não faça outra coisa. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de qualquer coisa, vá colher o maná. Pastor, mas como que eu faço isso? Vai para a presença de Deus e fala: Deus, eu tomo posse da provisão do Senhor na minha vida para esse dia. Você tem feito isso aí? Você não tem, não estou querendo te expor não, tá bom? Mas eu quero insistir com você, comece a partir de hoje.
a partir de hoje. Irmão, amanhã você não vai dar um passo, você não vai fazer nada, você vai começar o seu dia na presença de Deus, e você vai levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu estou aqui para colher o maná do Senhor, o suprimento do Senhor, a provisão do Senhor na minha vida, para o meu espírito, para a minha alma, para o meu corpo, para tudo, Senhor, eu busco na tua presença. Deus vai suprir você, Deus vai te alimentar. Lembra das palavras de Jesus: não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém? Louvado seja Deus. Então tinha lá dentro daquela arca, né, aquela caixa de madeira, tinha lá um pote de ouro contendo o maná, mas tinha também a vara de Arão. A vara de Arão, quem lembra a vara de amendoeira? A vara de Arão, ela floresceu. Ela não estava na árvore, mas ela, como prova de que Arão tinha sido escolhido para ser o sacerdote, o sumo, né? o sacerdote principal, aquele que orientava, que direcionava os demais sacerdotes, e a vara dele floresceu diante de todos lá. Então assim, tinha essa vara, a que floresceu de Arão, e as tábuas da aliança. Quem lembra as tábuas da aliança? Quando Moisés sobe no monte, né? Primeira vez ele quebrou as tábuas, voltou, estava atacado da gota serena. Quando ele viu o povo tudo desandado, fazendo só besteira, ele ficou louco, não é? Imagina, Moisés louco. A Bíblia fala que ele era o homem mais manso que já existiu, e ele ficou atacado. Vocês estão entendendo? Entendeu o recado, né? Quando a gente fica atacado, irmão, a gente fica assim, olha, fica indignado por ver determinadas coisas, determinados comportamentos. Moisés pegou a tábua que Deus havia escrito, o dedo de Deus, a Bíblia fala, o próprio dedo de Deus. Imagina um negócio desse, irmão. Deus escreveu nesse trem. Ele pegou aquilo, ele estava tão indignado que ele pegou e tacou, né, naquele bezerro de ouro que eles fizeram lá, e ainda arrebentou quando fez eles tomarem, pegou, misturou o pó lá na água e fez eles tomarem aquele negócio lá, de tão indignado que ele ficou. Às vezes a indignação causa certos comportamentos na gente que só Deus explica, não é? Então tinha as tábuas da aliança. Olha lá, acima da arca estavam os querubins da glória. Alguém já viu essa representação? Esses dois querubins tinham uma tampa, chamada tampa do propiciatório, e aí tinha dois querubins, eles estavam com a asa assim, as asas dele mais ou menos assim, e tocavam uma asa na outra. Eles cobriam a arca, os dois querubins estavam acima da arca, né, os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Presta atenção, estou falando um monte aqui, mas olha o que o texto vai dizer. Jesus, ainda bem que Deus tem paciência comigo. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Falei para vocês, né? Estudei, durante todo o tempo de estudo de seminário, estudava essa matéria aqui chamada Estudo dos Tabernáculos, porque tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo aponta para algo. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele está explicando de uma maneira mais superficial, está dizendo, isso aqui era assim e tal. Aí ele chega aqui no versículo de número 5, ele fala assim: a respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. O objetivo não é esse. Nós vamos falar do sangue de Jesus, irmão. Presta atenção. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente, presta atenção, regularmente no lugar santo. Quem lembra? Lugar santo qual que é? Pensa aqui, esse espaço aqui, aonde tinha o candelabro, aonde tinha a mesa dos pães. Eles entravam constantemente, regularmente lá. Eles tinham que fazer ali todo o serviço. Presta atenção, uma coisa que eu ensinei de manhã, quero ensinar de novo aqui. A palavra culto significa serviço. Quando você está servindo a Deus. Irmãos, quando eles estavam lá, trocavam os pães da mesa, quando eles colocavam o azeite, quando eles estavam limpando, tinha que limpar, meu irmão. O negócio junta poeira, então tinha que limpar, tinha que deixar tudo. Eles estavam cultuando. O culto é o nosso serviço a Deus. Entenda, infelizmente, a gente se confundiu num processo aí. As pessoas acham que culto é aqui. Você vem aqui, canta 5 músicas, ouve uma palavra do momento fé e finanças, aí depois vem uma pregação, faz uma oração e vai embora. Já fiz meu culto a Deus. Não, meu irmão. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Nós cultuamos a Deus todos os nossos dias. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
é o teu culto. Nós temos que apresentar as nossas vidas diante de Deus constantemente. Deus, estou aqui, usa a minha vida, Senhor, eu quero te servir. Isso é culto. Agora, aqui nessa celebração, diga comigo, celebração, é quando a igreja se reúne para a gente celebrar o Senhor. E aí a gente louva, adora a partir das canções. Você só adora a Deus através de música, irmão? Tem gente que fala assim, eu já dei a minha adoração para Deus. Cantou 3 músicas, 4 músicas, dei minha adoração para Deus. Entendeu nada? Entendeu nada? Adoração não é música, irmão. A gente adora através das músicas, mas adoração não é música. Amém, povo de Deus? Você tem que adorar a Deus com a sua vida, no seu dia a dia, com as suas atitudes. É o tempo todo. Irmão, você não serve Jesus, presta atenção. Você não serve Jesus aqui no templo. Nossa, mas eu achei que eu estava servindo a Jesus, era aqui, na hora do culto, 2 horinhas, e tchau, bênção, fui embora para minha casa. Não, nós servimos a Deus, é com as nossas vidas, é integralmente, é em todo o tempo, é o tempo todo. Você é filho de Deus, não é aqui só não. Você é servo de Deus, não é aqui só não. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, em todo o tempo todo, aonde você estiver. Onde você for, aonde Deus te levar, que você seja um filho de Deus, um representante do reino de Deus, você seja um servo de Deus, que as pessoas olhem para você, olhem para mim, olhem para nós, e elas possam dizer assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa de fato, de verdade, ela é um servo de Deus, é um servo de Deus. Talvez ela nem vai usar essa expressão, ela nem vai saber, mas ela vai dizer assim, ela tem algo de diferente na vida dela, e isso quem sabe vai se tornar uma oportunidade, para você falar do amor de Deus para essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa. Amém, povo de Deus? Vamos lá, continua o texto comigo, que tem bastante versículo pela frente ainda. Olha lá. Então, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Ministério também significa, diga comigo, serviço. Ué, pode pegar, não sou eu que estou inventando não, pega lá, pode pegar o dicionário aí, ó, palavra ministério, né, ministro, né, a gente fala, o ministro, a gente fala, não, é servo. O ministro é um servo, ministério é serviço, amém, povo de Deus? Olha lá, no entanto, presta atenção porque isso aqui é muito forte, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e apenas uma vez por ano, e nunca, presta atenção, nunca sem apresentar o quê? O sangue do sacrifício. Ele não podia entrar sem o sangue do sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, meu povo. O sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, e se ele não levasse o sangue, e aqui vai dizer o texto, ó, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Irmão, o sangue era levado para trazer cobertura sobre os pecados do sumo sacerdote, porque ele era um homem como eu e você, né? É igual pessoas, né, que divinizam aí, né? O Papa, é o pastor, o padre, meu irmão, é gente igual a qualquer outra pessoa, é pecador igual qualquer outra pessoa. Eu tinha algumas idealizações, quando eu me converti, eu olhava assim para o pastor de verdade, já contei isso aqui, eu era garoto, irmãos, então eu vi aquele homem pregando a palavra de Deus lá, e eu lembro do dia do meu batismo, já contei isso aqui, vocês vão achar muito besta da minha parte, muito bobo da minha parte, mas estou sendo sincero, no dia do meu batismo, eu fui batizar, o pastor me batizou, terminou o batismo, nós fomos para onde? Fomos para o lugar lá, trocar roupa, irmão, e o pastor trocou a roupa perto de mim, e eu olhei, eu falei, nossa, ele é igualzinho eu. Eu achava que ele era um ser divino. Eu tinha na minha cabeça que ele não era normal, porque ele pregava a palavra de Deus lá. Eu achava que ele era diferente. Na hora que tirou a roupa, né? Eu falei assim, nossa, ele tem pipi igual eu. É verdade, ele é gente igual eu. Irmão, o sumo sacerdote aqui, esse sumo sacerdote, que foi Arão, e depois foram os descendentes de Arão, ele era gente, igual você, igual eu. Por isso, quando ele entrava nesse lugar santíssimo, ele atravessava essa cortina, ele tinha que levar o sangue, não é? Para apresentar diante de Deus o sangue, para cobrir, fala o texto ali, ó, o texto fala assim, por causa dos seus pecados, e por causa dos pecados do povo, olha lá, dessa forma, o Espírito Santo, preste atenção,
estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Esse primeiro tabernáculo, ele era uma sombra, ele era representativo, então ainda não havia manifestado, irmão, não havia manifestado, enquanto existia esse primeiro tabernáculo. Olha lá, verso 9, é isso que eu quero que você entenda. Isso é uma ilustração para agora, para hoje, para os nossos dias. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas, os sacrifícios oferecidos, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, não podia, representava, demonstrava, mas não era. Mas eles, pela fé, eles entendiam isso. Verso 10, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Deixa eu dar um break e explicar um negócio. Você já viu que existe às vezes uma exacerbação, existe por parte da religião, às vezes elas querem mudar as pessoas do lado de fora. Elas querem fazer uma mudança do lado de fora das pessoas. Então a pessoa, ela assume aquela fé, ela assume aquela crença, né? E aí vem junto aquele conjunto de regras. Não pode, não faz e tal. Joia, tudo bem, não estou dizendo aqui, não estou fazendo julgamento de valor de certo ou errado, porque tem coisas que você precisa ajudar as pessoas mesmo, né? Dizer para meu filho, isso não serve mais para você não. Você precisa mudar, precisa deixar isso aqui, imagina, né? Só que assim, irmão, a mudança precisa acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. Tudo isso aqui acontecia do lado de fora. Era a velha aliança. Ela ilustrava, era representativa. Tudo isso aqui. Agora, chegou um novo tempo. E nós vamos falar disso agora. O tempo onde o Espírito de Deus, por meio do sangue da nova e eterna aliança, agora Deus vem habitar dentro de mim e de você. Deus pode habitar dentro de mim e de você. Agora, sabe por que Deus pode habitar dentro de nós? Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados. Se eu não for lavado, Jesus não pode habitar em mim. Como que Deus vai habitar dentro de mim? O Espírito Santo de Deus, o Deus eterno, vai habitar dentro do pecador imundo, né? Mas pastor, eu não continuo sendo pecador. Entenda, você peca, mas você não está mais nesse estado de pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus cobriu você. O sangue de Jesus, Deus quando olha para mim, quando olha para você, Ele não vê a minha mazela, a sua mazela, os meus defeitos, os seus defeitos, as minhas limitações, as suas limitações. Deus hoje, Ele olha para nós e Ele vê o sangue do Cordeiro que cobre os nossos pecados. Ele cobre. Por isso que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus com o sangue. Ele não podia entrar sem o sangue. E era pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Amém, povo de Deus? Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Está conseguindo acompanhar, sim ou não? Joia? Então vamos lá, continua comigo no texto sagrado. Olha lá, agora, o sangue de Cristo, irmão, esse aqui veio de uma vez por todas. Esse aqui veio para solucionar. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pela mão de homem. Deus não habita em templos, em construções feitas pelas mãos dos homens. Deus mora aqui, irmão. Deus mora na catedral, bonita que só, meu Deus do céu, de vez em quando eu dou uma passada por lá, só para ficar olhando aquelas coisas lá, de tão bonito que eu acho aquilo, né? Você vê o orgulho que eu fiquei o dia que eu preguei lá dentro. Não, me senti grandão, poderoso. Falei, não, estou pregando aqui. Eu sabia que eu ia pregar lá, desde quando eu me converti, eu sabia que eu ia pregar lá, e o dia chegou. Quando o dia chegou, Deus falou no meu coração, eu não te falei que você ia pregar lá? E eu preguei mesmo, ó, pastor pregando lá na catedral, já viu um trem desse? Uai, então, irmão, mas Deus não está lá, por mais lindo que seja, Deus não pode habitar em templos construídos pelas mãos dos homens. Deus não mora nesses lugares, Deus mora com o seu povo, Deus habita no coração do contrito e quebrantado, é com esse, é quem se arrepende, é quem se converte, é quem foi lavado pelo sangue de Jesus, é nesse que Jesus mora. Amém, povo de Deus? Olha lá, o texto continua dizendo para nós. Então, Jesus adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue mais de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, diga pelo sangue de Jesus.
Aleluia. Ele entrou no lugar santíssimo. Sabe aquele lugar que uma vez por ano apenas o sumo sacerdote entrava? Então Jesus agora entra nesse santíssimo lugar com o sangue dele, o sangue que ele derramou por mim e por você lá na cruz. E ele entrou de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Diga comigo, eterna redenção. Irmão, nós estamos perdoados, redimidos eternamente. É daqui para toda a eternidade, aleluia. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Igreja, nós precisamos aprender o poder do sangue. Ora, se sangue de bodes, eu acho tremendo isso aqui, irmãos. Ora, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam, os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Era as cerimônias. E se esse sangue de um animal, de uma ovelhinha, um sangue que tinha sido derramado lá, e as cinzas eram lançadas sobre as pessoas, eles tornavam as pessoas santificadas, de forma que se tornam exteriormente puras. Olha o que diz o versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Quando o sangue de Jesus, ele nos lava, irmãos, quando o sangue de Jesus nos purifica, nós servimos a Deus com a consciência limpa. Nós já não estamos mais debaixo de condenação, como diz as Escrituras. Aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação. Pelo contrário, eles tiveram as suas vidas lavadas pelo precioso sangue de Jesus, aleluia. Olha lá, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Lembra que eu falei lá no começo? A pessoa sequestrada, aí o sequestrador liga ou manda lá aquele bilhete lá de recorte, para ninguém descobrir quem é ele, você já deve ter assistido isso no filme, e ele fala assim: eu quero um resgate, vocês vão ter que pagar, e vai ter que pagar caro. Quanto mais importante a pessoa, quanto mais rica a pessoa, mais dinheiro eles pedem, assim ou não é? Irmão, está vendo como isso é importante? Você não sair daqui e dizer, eu sou um verme. Não, isso aqui, você é tão precioso, que o preço para te comprar de volta, para resgatar você, está dizendo aqui, que foi o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado, ele é o mediador de uma nova e eterna aliança, para os que são chamados, você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados, receba a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Olha lá, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Lógico, isso aí você entende, que enquanto o testador, ele está vivo, a pessoa não é beneficiada, por aquele testamento. Então precisa morrer. Depois que morre, ela vai receber a herança. Então aqui está dizendo, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, precisava de sangue, Olha lá, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilho, de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de ísopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Agora presta atenção, verso 21, aleluia. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios, melhor o versículo 22, e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com, e olha lá, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão, meu irmão. É preciso que o sangue de Jesus fosse derramado, foi preciso que o sangue de Jesus fosse derramado por mim e por você. É o preço que foi pago pelo meu resgate, pelo seu resgate. Olá, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus
fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mão de homens, que era uma simples representação do verdadeiro. Jesus entrou nos céus para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Jesus compareceu diante do Pai. Eu e você estávamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado gera a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Estávamos afastados de Deus. Todos pecaram, estão afastados de Deus. E aí Jesus vai, paga o preço, derrama o sangue dele, e agora o sumo sacerdote de Jesus, uma vez por todos, ele chega diante do Pai, com o sangue que ele derramou por mim e por você, e ele se apresenta diante do Pai. Ele diz, está aqui, o preço foi pago. O preço pelo resgate foi pago. O sangue de Jesus nos comprou de volta para Deus. Jesus entrou na presença do Pai. Por isso que todas essas coisas, lá da velha aliança, o tabernáculo, né, o templo, tudo isso eram representações, ilustrações. Agora, de uma vez por todas, Jesus pega e ele entra na presença do Pai. Ele entra no santuário de Deus. E aí ele vai entregar o sangue dele para redimir a mim e a você. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em meu, em seu, em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entrava, né, no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, diga uma vez por todas. Glória a Deus, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele se ofereceu por você e por mim, para aniquilar de uma vez por todas. Uma vez por todas, pelo seu precioso sangue. Ele ofereceu o sacrifício e a si mesmo ele se entregou por mim e por você, para nos apresentar diante de Deus. O pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como ao homem aqui, irmão, tem algo tão poderoso, tão profundo, não vou poder adentrar aqui, só que aqui, ó, você já pega aqui esse texto, ó, da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar então, meu irmão, já, ó, para de fletar, para de ficar aí dando ouvidos, né, a essas doutrinas que não são de Deus. Doutrinas são, karma, reencarnação, não, porque eu na próxima vida, não existe esse negócio, irmão. A Bíblia está dizendo que olhe para mim, ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso o que acontece? O que acontece? Vem o juízo de Deus, é Deus que determina, você vai passar a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade afastado de Deus, que você sabe o que é a eternidade afastada de Deus, né? É o inferno eterno. O inferno é a ausência de Deus. E é eterno, irmão. Então assim, ao homem está destinado a morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Eu fiquei pensando nisso aqui, sabe? E eu vou encerrar por aqui. Por que Jesus pagou o preço, derramou do sangue dele, e aí, olha aqui no finalzinho, irmão, vai dizer assim, para tirar os pecados de... Por que não diz todos, irmãos? Por que não fala todos? Você já parou para pensar? Ele morreu, ele derramou o sangue dele, ele ofereceu o sacrifício dele, e por que esse sacrifício, por que o sangue dele purifica muitos e não a todos? Eu queria que você pensasse nisso. Eu tenho algo que eu quero te falar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o inferno, ele foi criado para o diabo. Ele foi criado para Satanás e para os demônios. Deus não criou o inferno para que nenhuma pessoa vá para o inferno. E aí, mas por que as pessoas, então por que se fala tanto inferno e diz que as pessoas vão para o inferno? E eu preciso te alertar e te dizer, infelizmente, as pessoas, elas vão para o inferno. Mas o inferno não foi criado por Deus para as pessoas. A Bíblia fala que foi criado para Satanás e os seus demônios. Mas irmãos, quando você lê aqui, dizendo que o sangue de Jesus, ele purifica muitos e não todos. Eu preciso te fazer essa pergunta. Você já se lavou no sangue de Jesus?
Você já recebeu a Cristo como teu Senhor e Salvador? Você entregou a tua vida para Ele? Você creu que quando Ele morreu naquela cruz, olhe para mim, vou encerrar. Você crê que quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava morrendo no seu lugar? Ele estava morrendo a sua morte para dar a você a vida dele? Você acredita que o sangue que Ele estava derramando lá era para fazer a propiciação pelo teu pecado? Era para lavar você, é para perdoar e purificar você, a mim, a nós. Você acredita nisso? E se você acredita, eu preciso te dizer antes de encerrar. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, olha, se confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. Simples, sim ou não? Sim ou não? Se confessar com a boca e crer no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Aí o verso 10 vai dizer assim, porque com a boca se fala, se confessa, não é? A salvação, mas com o coração se crê para ser justificado. Sabe, irmão, às vezes a gente aqui dentro fala assim, não, Deus sabe que eu creio, Deus sabe que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas deixa eu ir um pouquinho além com você. Você já confessou isso? Você já abriu a sua boca? E você já declarou que Jesus, Ele é o teu Salvador, mas não somente o Salvador, Ele é o teu dono, ou seja, Ele é o Senhor da sua vida. Você já fez isso? Porque a palavra está dizendo, se falar com a boca, joia, se tem que crer com o coração, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para ser justificado. Uma coisa tem que concordar com a outra. Uma coisa não permanece, não existe sem a outra. Eu preciso crer de todo o meu coração, amém, povo de Deus? Mas eu preciso concordar com a minha fala. Sabe, irmãos, não pode haver uma incoerência. Hoje existe uma incoerência. As pessoas, elas dizem que acreditam em algo, mas a atitude, o comportamento dela é como se não acreditasse. A vida dela vai na outra direção, né? E às vezes acontece também o oposto. Eu vejo pessoas que elas dizem que têm uma fé tremenda, elas é como se, não, eu sou de Jesus, mas elas nunca confessam, elas nunca declaram, elas não abrem a boca. A palavra diz, Romanos também ali pertinho ali do capítulo 10, um pouquinho para frente ali, né, verso 9, 10, ali no 12, se não me engano, 13, diz assim, crie por isso eu falei. Você acredita mesmo? Então você precisa abrir a sua boca e declarar. Sabe, se você perguntar para mim, eu vou dizer para você exatamente o momento, a hora, o dia em que Jesus, Ele me lavou com o sangue dele. Eu sei. O dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, o dia que eu confessei a Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Todo mundo quer um Salvador. Quem quer um Salvador aqui? Oh, glória a Deus. Vou perguntar de novo, porque vocês estão meio assim. Quem quer um Salvador aqui? Aleluia, eu também. A gente quer ser salvo, não é? Eu preciso ser salvo. Só Jesus pode me salvar, só Jesus pode salvar você. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Ele quer ser também Senhor da tua vida. Ele te comprou, Ele pagou o preço por você, Ele derramou do sangue dele por você, lá naquela cruz. Há poder no sangue de Jesus, para perdoar, para purificar, para lavar mesmo, tornar, como diz a canção, mais branco do que a neve, aleluia, mais limpo, mais claro do que a neve. Imagina, o sangue carmesim, o sangue derramado lá na cruz, por você e por mim, tem o poder de nos lavar, de nos purificar, E por último, para nós orarmos, é interessante, porque lá em Apocalipse, se você quiser pegar, eu vou ler aqui, capítulo 12, o verso 10 e o verso 11, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é isso que Deus tem para mim e para você. Diz o versículo, capítulo 12, verso 10, verso 11, diz assim, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos,
que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. É isso que o inimigo faz, querido. Ele está lá o tempo todo dizendo assim: não, ele é meu, o pecado me deu esse poder sobre ele, o pecado me deu esse direito, por causa do pecado ele tinha esse direito, ele podia te prender, ele podia manter você cativo, preso lá naquela prisão, sabe? Só que existe um preço, pelo seu resgate, pelo meu resgate, era alto demais, ninguém poderia pagar. Se eu pudesse me estender, ia contar para você. João até chorou, falou: quem é digno? Ninguém é digno. Quem vai abrir esse livro, o livro da vida eterna? Quem que vai abrir? Aí alguém chega lá e dá um toquezinho nele e fala assim: fica tranquilo, porque Jesus pode abrir o livro, porque com o sangue dele, ele comprou gente de todos os povos, tribos, raças, nações, aleluia. Jesus pagou o preço, e olha o que diz aqui, olha o que diz o texto, verso de número 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, eles não amaram a própria vida. Sabe como que você vai vencer, meu irmão? Sabe como nós vencemos? Diga comigo: é pelo sangue do Cordeiro. Só que, querido, não adianta apenas você concordar comigo. Ah, eu acredito mesmo, pastor. Joia. Eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. Chegou a hora, meu irmão. Chegou o momento de você se posicionar. Você crê mesmo? Você crê que o sangue de Jesus tem poder? Você crê que o sangue de Jesus é a arma que derrota o Satanás, o acusador dos nossos irmãos, como diz o texto ali? De noite ele fica lá. Não. Você crê? Você crê que o sangue de Jesus tem poder? Você crê que o sangue de Jesus te lava, te purifica de todos os pecados? Eu creio. Então chegou a hora de você declarar isso, testemunhar isso com a tua vida, que você possa, além de crer, como diz o texto, eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. É a hora de você declarar aquilo que você crê. Fique de pé, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, se puder, vem aqui. Nós vamos orar, já estamos nos minutos finais, só um minutinho de paciência. Querido, Jesus derramou o sangue dele por mim e por você naquela cruz. Jesus estava morrendo no meu lugar, no seu lugar. Ele estava morrendo a minha morte, a sua morte, para nos dar a sua vida. A palavra de Deus diz que se você crer de todo o teu coração, se você confessar com a sua boca, se você crer com o seu coração, você vai ser salvo. Com a boca você fala a respeito da salvação, mas com o coração você crê para ser justificado. E eles venceram pelo sangue e pela palavra. Nós vamos cantar uma canção agora, e depois eu quero orar com você antes da gente encerrar, antes de você ir embora. Mas canta com muita fé agora. Abre o teu coração aí para Deus. Fala: Deus, eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus, ele tem poder, que o sangue de Jesus é a arma que derrota Satanás, toda acusação. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, aleluia.